Então, pessoal, vamos falar um pouco da parte de inicialização. Sei que tem muita gente aí que quando pega um aparelho, por exemplo, essa placa aqui que eu tô é de um Xiaomi Redmi Note 8. Ela tá travando em 83 mAh depois do power. Esse consumo de 83 mAh travado, ele chama muito a atenção para uma falha de memória MMC. Quando a gente tem um consumo que, por exemplo, você pressiona o power, ele mostra um consumo, depois ele zera. Quando consome e zera, a falha vai estar entre CPU e PMIC. Mas não quer dizer que a CPU esteja com problema e nem que o PMIC esteja com problema. Muitas vezes essa falha ela é originalizada, né, por algum outro componente. E aí a importância da análise é justamente nesse quesito, nesse ponto. Quando você pega um aparelho que ele consome e trava, por exemplo, a gente sabe que as possibilidades dessa falha estar na memória é muito grande. O aparelho travou de 80 mAh até 200 mAh, né, nos aparelhos Android, tem grande possibilidade dessa falha estar pela memória. Só que às vezes a memória não está funcionando pela falta de uma alimentação do Power Manage, por exemplo. Às vezes a memória pode não estar funcionando por conta de alguma tensão de calibração falhando dentro da própria memória. Às vezes essa memória pode estar falhando por conta de comando da CPU, né? Um clock de trabalho que a CPU envia, por exemplo, para a memória, pode ser que esteja falhando por alguma solda fria, alguma coisa do gênero, e aí a memória não trabalha. Então o aparelho ele tenta ligar e trava, justamente no momento aonde o hardware vai se encontrar com o software através do kernel e une justamente o software ao hardware da placa. Então nesse momento é onde trava aquele consumo, porque a CPU tenta ler o software e não encontra. Então aí mostra aquele consumo aonde trava, né? E aí pode travar em 80, pode travar em 120, 130, 100, 90, 180, né? Quando temos um consumo a partir de 150 para cima, a gente pode considerar como sendo uma fuga de corrente ou um curto-circuito em uma malha secundária. Mas já encontrei também algumas falhas, né, de memória, justamente mostrando, apresentando esses consumos também. Esses consumos aí em torno de 200 mAh sendo memória MMC. Então assim, é muito importante avaliar com maestria aquilo que você está analisando. Por exemplo, esse aparelho aqui, como eu falei para vocês, um Redmi Note 8, ele trava em 83 mAh. Então, nesse momento, eu vou pegar a memória e vou remover a memória fora? Não vou fazer isso. Primeiro eu tenho que analisar para ver se o problema realmente é pela memória ou se o problema está sendo por falha de alimentação do PMIC, por exemplo. Praticamente todas as memórias elas trabalham com 3 alimentações. São a alimentação de 1.8, que é a alimentação onde a CPU reseta a memória, uma malha de comando de 1.8 volts, temos malhas de requerimento de clock que a memória manda para esse requerimento para a CPU, depois a CPU envia um clock por uma malha de valor de 0.9 volts. Então essas alimentações elas precisam estar presentes. As alimentações do PMIC que vai para a memória são apenas 2, né, ou no máximo 3, que é uma alimentação de 1.8, alimentação de 2.85, né, em algumas placas podem mudar para 3.3 volts, 3 volts ou 3.9, alimentação de 1.8 volts e uma alimentação também de 1.2 volts. Essa alimentação de 1.2 volts, alguns aparelhos pode ser que tenha e outros aparelhos a própria memória gera essa alimentação para ela mesma. Então, quando a gente encontra um aparelho consumindo e travando, a gente verifica uma malha onde a CPU envia um feedback de retorno para o PMIC dizendo, ó, tá tudo bem entre nós dois, vamos chamar a memória agora, vamos ativar a memória, que é a malha que se chama PS Hold. Depois disso, né, começamos o processo de análise pela memória. E aí é onde vem, né, a parte mais complexa, analisar e compreender aonde é que está a falha, se é realmente na memória, se é no Power Manage ou se é na CPU. E isso a gente só encontra a base de análise. Algumas a gente pode encontrar com o multímetro e outras apenas com o osciloscópio. Sabendo que existem malhas onde a CPU extrai dados da memória. E nessas malhas a gente só consegue ver o envio e extração de dados através de um osciloscópio. Beleza, galera?